Aqui hoje, essa noite, apesar do frio, bastante gente, né? Então vamos fazer a nossa oraçãozinha inicial, vamos relaxar nossos corpos, pensar no Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui essa noite, agradecer o Mestre Jesus para que nós possamos ter toda a compreensão do estudo e da reflexão de hoje à noite, dessa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre no coração nossos. Vamos orar e pedir a Deus para que possamos ter uma reunião calma, tranquila e serena. Que assim seja. Caríssimos irmãos, o tema de hoje é o pensamento e o amor. Quantas vezes a gente ouve por dia, né? O pensamento, o amor. Quantas palavras, quantas palestras nós assistimos que falam muito no pensamento e no amor. E eu converso com muitas pessoas, eu frequento várias casas espíritas e me interajo muito. E as pessoas sempre têm dúvida em relação ao pensamento. Então eu procurei fazer uma palestra justamente nesse tema, com esses dois temas, o pensamento e o amor. Mas antes de falarmos no pensamento, nós vamos ter que fazer um breve estudo, mas literalmente um breve estudo. Como que o pensamento, quando nós pensamos, como que o pensamento anda? Eu penso, e daí? Pensamento chega em outras pessoas? O pensamento chega em espíritos desencarnados, chega neles? Sim, chega. Como que ele chega? Vamos estudar um pouquinho. Existe o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É como se nós entrássemos no mar. Imagina, nós entramos no mar. Isso é importante, gente. É a base de tudo. O fluido cósmico universal é como se nós entrássemos dentro do mar. Tá? Dentro do mar. Tudo aquilo é o fluido cósmico universal. Tudo é o fluido cósmico universal. Dentro do fluido cósmico universal, nós temos o fluido condensado, que é o fluido vital. O que é o fluido vital? É a vida. Tá? Então nós temos lá dentro do mar, nós temos eu estou dentro do mar, tudo aquilo é o fluido cósmico universal e tem o fluido vital, que sou eu, a vida, que tem um peixe, que tem vida, que tem uma planta lá subaquática, que é vida. Então o fluido vital. Isso é muito importante, nós entendermos no fluido vital. O corpo carnal tem seu princípio de origem no fluido cósmico universal condensado e transformado em matéria tangível. Nós. Tá? Vamos pegar o próximo. Que tanto slide, amor? O pensamento. O pensamento é uma manifestação do espírito. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos é uma manifestação do Espírito. É por isso que quando nós falamos, não tem como voltar atrás, porque foi dito. O pensamento é a mesma coisa, nós pensamos, não tem como voltar atrás. O pensamento é manifestação do Espírito. Aí cabe uma perguntinha. Uma pergunta simples. Você tem espírito? Você tem espírito? Você tem espírito? A senhora tem espírito? Quem falou para vocês que vocês têm espírito? Gente, nós não temos espírito. Nós somos espírito. Essa é a base do espiritismo.
Nós não temos espírito, nós somos espíritos. O que nós temos é o fluido vital, que é a carne. Nós temos a carne, que tem prazo de validade. O espírito é eterno, assim como o amor é eterno, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós somos espíritos. Nós não temos espíritos, nós temos uma carne. Imagina que, quando nós fazemos nosso plano evolutivo e nós chegamos nessa encarnação, é como se nós tivéssemos uma bexiga cheia, tá? Aí a gente vai esvaziando aos pouquinhos, né? A bexiga, e a bexiga vai saindo aquele ar. Quando acaba aquele ar da bexiga, é como se acabasse o fluido vital. O corpo físico morre. Não é, as pessoas dizem, quando eu morro acaba o fluido vital. Ao contrário, o fluido vital vai acabando e o corpo morre. Então, nós somos espíritos. Gente, eu estou acostumado por lá. Pensamento, o que é? Tem ele força? Qual? O pensamento é uma manifestação de espírito que, para tanto, utiliza-se do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uma vez deteriorada por esse fluido, pode ser recepcionada por outro espírito. Gente, vamos falar um pouco do livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Vocês já ouviram tantas palestras? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, gente, é uma lei divina, é uma lei natural. Tudo que é lei natural é a lei de Deus. O livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de fazermos o que nós quisermos. Causa e efeito. O que nós quisermos. Tem gente que fala que o livre-arbítrio é a diferença entre o bem e o mal. O livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Não é? Mas tem gente que fala, é a diferença entre o bem e o mal. É o fazer o certo e o errado. Só que Santo Agostinho, eu sou fã número 1 de Santo Agostinho, eu adoro Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte, que o livre-arbítrio que as pessoas dizem que é o bem, eu faço bem ou faço mal. Eu faço bem para uma pessoa ou faço mal para uma pessoa. Mas Santo Agostinho dizia o seguinte, no livro Livre-arbítrio e no livro Confissões, ele diz o seguinte, que Deus é tão bom, Deus é infinitamente bom. Se Deus é tão bom, por que ele fez o mal? Por que ele haveria de criar o mal? Então a figura de eu fazer o bem ou o mal não existe, porque como pode Deus ter feito o mal, criado o mal? Então Santo Agostinho diz o seguinte, que o livre-arbítrio é o bem e a ausência do bem. O bem e o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Tipo, se agora nós apagarmos essa luz, o que vai acontecer? Vai ficar tudo escuro. O que é escuridão? É a ausência da luz. Então, toda obra
Nós estamos falando, gente, de espiritismo. Espiritismo, nós vamos falar de Kardec, nós vamos falar das 5 obras, ponto. Tá? O que acontece quando uma pessoa agride a outra? Ela está fazendo mal? Não, ela está deixando de fazer o bem. Sempre quando nós lemos qualquer obra espírita que estiver mal, não é mal, é ausência do bem. Isso é importantíssimo porque é a regra básica, né? O livre-arbítrio é quando nós temos um pensamento, quando nós tivermos um pensamento ruim, o que acontece? Nós estamos com a nossa faixa vibratória baixa, porque nós estamos com um pensamento ruim. Quando nós estamos com um pensamento bom, a nossa faixa vibratória está elevada. Como? Se nós pensamos, e tudo que eu penso, um espírito pode ver meu pensamento, ouvir meu pensamento. Joana de Ângeles disse uma vez o seguinte, aliás, Divaldo disse. Divaldo estava numa reunião em que Joana de Ângeles disse para ele, Divaldo, fica quieto. Dali a pouco, Divaldo, fica quieto. Divaldo, fica quieto. Divaldo olhou para Joana de Ângeles e disse, mas eu estou quieto. Não, é o seu pensamento. O pensamento é a base, é tudo. Somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Por isso, da junção entre o livre-arbítrio e o que nós pensamos. Vamos ver. Se eu estou... Todo mundo conhece a Rua Larga, por exemplo? Todo mundo conhece a Rua Larga? Eu estou andando na Rua Larga. Eu chego numa esquina, eu olho do lado direito, tem literalmente um boteco. Aquele bar com pessoas bebendo, fumando, falando um monte de besteira, um pouco escuro, tem esse bar aqui. E do lado de cá tem uma padaria. Essa padaria toda luminosa, tudo iluminada, criança, pessoal comprando pão, leite, doce, pensando na família e tudo mais. Veja, eu tenho livre-arbítrio de ir para o bar ou ir para a padaria. Não é? Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu vou onde eu quero. Só que aonde eu for, se eu for para o bar, eles serão as minhas companhias. É essa companhia. Se eu for para cá, para a padaria, esses serão minha companhia. O que eu estou pondo, o que eu estou exemplificando, são espíritos de baixa conduta, vamos chamar de obsessores, e aqui espíritos de alta conduta. Com que faixa eu quero trabalhar? Com que faixa eu quero ser intuído? Porque eles intuem nós. Tem um filminho que a pessoa chega em casa, o homem chega em casa e a mulher dele está lá. A mulher dele diz o seguinte para ele, olha, eu já coloquei o jantar aí, você janta, que eu preciso sair. Tá bom. Ele chega, vai na geladeira para pegar uma comida. O obsessor está do lado dele. O obsessor começa, cerveja, cerveja, cerveja. Ele deixa a comida e pega a cerveja. E a mulher dele fala, nossa, eu vou embora, você vai ficar aí sozinho? Ele fala, tranquilo, deixa eu aqui sozinho. E a hora que ele está tomando a cerveja, o obsessor senta do lado dele e aproveita, usufrui da cerveja que ele está tomando. Então, ele não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos.
nós sempre estamos acompanhados. E o nosso pensamento é que atrai o que eu quero atrair para mim, através do Espírito. A Gênesis, no capítulo 14, ela diz que o espírito, o pensamento é para o espírito, assim como as mãos são para os homens. O pensamento é para os espíritos, o que nós pensamos, o que nós fazemos com a nossa mão. Lá na obra O Pensamento, de Emmanuel, ele fala que toda noite, nós precisamos, antes de dormir, olhar nas nossas mãos. Toda noite. E olhar nas nossas mãos e dizer para nossas mãos, o que você fez hoje? Você agrediu? Que semente você semeou para colher? O que você fez com as suas mãos? Por isso que a espiritualidade fala de antes de dormir, primeiro de tudo, elevar a faixa vibratória, cultivar os bons pensamentos, evitar vícios e condutas negativas e realizar sempre as orações. Né? Santo Agostinho, volto a falar de Santo Agostinho, Santo Agostinho, ele nasceu, gente, em 354. Não é 1300, é 354. E ele escreveu uma obra chamada Cidade de Deus. E essa Cidade de Deus ele faz uma comparação entre a Cidade de Deus e a Cidade do Homem. Que a Cidade de Deus é quem está de forma a viver com Deus, baseado no amor, busca do bem eterno. E a cidade dos homens é baseado no orgulho e no egoísmo. Quando nós falamos vigiai e orai, o que significa vigiai e orai? Orar é agradecer a Deus, orar é pedir a Deus, e vigiai é vigiai os nossos pensamentos. Eu falo e bato na tecla, o pensar é o viver, é viver pensando sempre, dizendo o seguinte, eu estou pensando isso, Deus está feliz ou não? Só isso. O pensamento tem que ser elevado, senão nós vamos cair em problemas sérios, porque o pensamento é tudo. Veja, Emmanuel escreve que nós devemos estar sempre com um pensamento elevado. Por quê? Porque nós estamos sempre acompanhados por espíritos. Nós nunca estamos sozinhos. Põe lá nessa foto aqui, mano. Segundo essa visão, na visão espírita, nós temos 3 grandes revelações. Primeira revelação mandada por Deus é o Moisés. Moisés subiu, vamos falar de Moisés, senão vamos ficar até amanhã. Subiu, fez as 2 tábuas, intuído por Deus. Numa tábua, Deus fala sobre a condução, o amor a Deus. E na outra tábua, fala de amor ao próximo. Contudo, nos 10 mandamentos, nós vamos ver que Moisés falava para aquelas pessoas de uma forma rude,
de uma forma firme, que era um Deus que tinha um trono, que era Deus que tinha uma espada, que era Deus que fazia e desfazia. Por quê? Porque aquelas pessoas, eles só entendiam essa conversa. Eles não entendiam outra coisa. Eram pessoas extremamente ignorantes, brutas. Então, foi escrito para que tivéssemos o princípio da lei natural, o princípio da lei de Deus. Foi Moisés. Depois, Deus mandou quem? O seu filho. Deus mandou seu filho. A segunda revelação é Jesus. Aí nós vamos entrar no segundo, na outra parte. Aí nós vamos falar do verdadeiro amor. Jesus é amor. Jesus é paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E Jesus nos deu o Evangelho, né? Não precisa falar de Jesus. É o amor em pessoa. A terceira revelação, nós vamos falar do Espiritismo, que é o Consolador. Essas são as três revelações de Deus. Se nós vermos atrás de Kardec, quem codificou o Espiritismo foram elevados espíritos, espíritos superiores, arcanjos, que desceram e disseram para Moisés, para Kardec, escreva isso, isso, isso. Kardec fez pergunta, eles responderam assim, assim, assim. Essa é a terceira revelação. Não podemos, em hipótese alguma, falarmos, eu sou kardecista. Não existe, eu sou kardecista. Eu sou espírita. Não confunda Kardec com Cristo. Eu sou cristão, por Cristo. Muitas pessoas dizem, eu sou kardecista. Eu leio Kardec. Não, gente. Nós somos espíritas que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos essas três revelações. Quando nós... A primeira revelação, a lei justa, revela a existência de um ser único, monoteísta. Moisés tinha a missão de organizar moralmente o povo, utilizando até o mesmo temor como instrumento educativo. Ele fazia com que as pessoas tinham medo de Deus, porque as pessoas só conheciam isso. Segunda revelação, Jesus, o amor, o ensinamento do amor ao próximo, o perdão, a humildade. Né? Porque vamos ver o seguinte, gente. Quando Jesus veio, o que ele disse em Mateus, capítulo 5, versículo 17? Capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte, eu não vim abolir as obras nem os profetas. Eu vim dar seguimento. Então, o que Jesus fez? Ele pegou as duas tábuas de Moisés, consolidou. A primeira tábua, que falava do amor a Deus, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Um só. Depois, na segunda tábua, que ele fala do amor ao próximo, o que ele fez? Amar ao próximo como todas as coisas, como a si mesmo. Pronto, ele resumiu. Veio o Espiritismo e diz o seguinte, a verdade explica, é a explicação raciocinada. Vamos pegar um exemplo da multiplicação dos pães?
Como que se deu a multiplicação dos pães? Tem gente que acha o seguinte, olha, tinha um cesto e saía pão, né? Ia pegando pão, ia dando. Tem gente até que pensa que é pãozinho francês, né? Ó, na cesta, na multiplicação dos pães. Jesus não fez mágica, não existe isso. O que Jesus, através da sua energia, do seu amor, o que acontece? Muitas pessoas tinham pão, outros não tinham. Esse pegou um pão, tirou um pedacinho para si e pôs no cesto. O outro tirou um pedacinho e pôs no cesto. Quem não tinha, pegou. Mas um pedacinho de nada. Mas a fome foi saciada não no corpo físico, mas no corpo espiritual. Então, a terceira revelação, o Espiritismo, vem explicar racionalmente os ensinamentos de Jesus, que é o Espírito. Jesus falava em Espírito. Por isso, da importância do Espiritismo. Veja essa foto, gente. Na obra O Céu e o Inferno, existia um moço, do lado de cá a mãe dele e do lado de lá duas senhoras. Esse moço estava muito doente. Enquanto ele estava doente, esperando o médico, e o médico chegou e disse: não tenho mais o que fazer, porque nós estamos falando aqui em 1880, por aí. A mãe ficava nos pés do lado do filho e dizia o seguinte, pensava o seguinte: nossa, o amor que eu tenho por esse meu filho, o amor, desde quando ele nasceu, eu levei ele para a escola, eu levei ele para a igreja, eu saía com ele, eu comprei a primeira roupa, eu fui, levei ele pelo primeiro emprego. Começou a pensar, sempre ele, sempre juntos, os dois. E aí, o que acontece? Ele veio a morrer. O que aconteceu com ela? Ela pôs a mão no olho, no rosto, saiu. E as duas moças, vendo que ela não chegava, foram atrás dela. E ela estava enforcada no celeiro. Porque ela pensava o seguinte: assim como eu sempre estive com meu filho, eu me enforco, eu morro e acompanho ele. Mas olha o que o filho fala. Aliás, não é o filho, né? Pobre mãe, nos compadecemos com a vossa dor, mas tomaste um triste meio para estar reunido ao vosso filho. O suicídio é um crime ao olho de Deus. E devereis pensar que ele pune toda infração às suas leis. Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Deus não pune, Deus educa. Em João, é até as 8h15. Em João capítulo 3, versículo 6. Em João capítulo 3, versículo 6, Jesus estava andando e parou. Veio um senhor e chegou até Jesus e disse: Jesus, você está dizendo que para encontrar Deus, eu preciso nascer de novo? Para encontrar Deus, eu preciso nascer de novo? Que história é essa? Como é que eu, adulto, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo?
Esse homem que estava conversando com Jesus era Nicodemos. Nicodemos era um estudioso, era um homem importante na época, era um senhor das leis. E Nicodemos disse: como posso entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus olhou. Isso é importante. Jesus sempre olha no olho, né? Jesus olhou para ele e disse: irmão, o que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Isso significa o quê? Que o que é nascido da carne fica. O que é nascido do Espírito tem nova chance para quê? Para reencarnar, morrer e nascer até o aperfeiçoamento. Mas o Espiritismo não é ciência, religião e filosofia. Na filosofia, nós podemos mudar alguma coisa e dizer o seguinte: o que é nascido da carne é da carne, é material. O que é nascido do Espírito é a moral. Moral do amor, da conduta, da caridade. Então, o que é nascido da carne é material. O que é nascido do Espírito é moral. Vamos pegar agora, gente, só para a gente terminar, vamos fazer todos nós, inclusive tem na passagem deles aqui, estava lá. Todos nós temos o nosso livro, não é? Então nós abrimos uma página e escrevemos lá o dia de hoje. Amanhã abro a página e vamos escrever o dia, assim como todo dia nós escrevemos uma página da nossa vida. Vamos pegar, por exemplo, o médico. A pessoa vai, estuda e se forma médico. O outro vai e se forma advogado. É errado se formar e se transformar no médico? Não. O outro estudou e se transformou e passou a ser um advogado. É errado? Não. Não é? Qual o nome do senhor? Durcino. Hã? Durcino. Durcino? Então vamos pegar o seu Durcino. Seu Durcino vai lá e compra uma caminhonete 0 quilômetro. E sai andar na cidade. Todo mundo vê o seu Durcino andando com uma caminhonete na cidade. É errado? Não. O dinheiro é dele, ele compra a caminhonete que for. Compra o que ele quiser, não é? Qual o nome da senhora? Dona Dalva. Dona Dalva vai lá no shopping e compra uma bolsa. Hein? Aquela bolsa bonita, Yves Saint Laurent. Caro, né, Dona Dalva? É errado a Dona Dalva comprar uma bolsa? Não, o dinheiro é dela, ela compra o que ela quer. Não é? Não é? Mas aí, nós estamos escrevendo. Aí o médico, o advogado, o Durcílio, Dona Dalva, vai lá, abre na página outro dia, para contar mais um dia da história, da vida. Aí a hora que abre, se dá de cara com ela, pumba. Ela não manda WhatsApp, não manda Facebook, lá no pretérito, nem pombo correio. Ela não avisa. Ela, a morte, quando chega, não avisa. Ou alguém sabe quando vai morrer, a hora que vai morrer. A morte, quando chega, ela chega chegando. Não é? E a morte chega e fala o seguinte: olha, médico, você é médico? Pois bem, você era. Chega para o advogado: advogado, você é advogado? Sou. Pois bem, você era.
Chega para o nosso amigo aqui. Você tem uma bela caminhonete? Sim. Você tinha. E a dona Nova? Com a bolsa dela. Tinha. Porque o que é nascido da carne material fica. Fica. Ou alguém, ou ele vai levar a caminhonete junto. A bolsa. O médico vai ser médico? Veja o nosso lar. Quando André Luiz chegou lá. Ele quis ser médico. Não era nada. Conhecia nada. Não é? Mas vamos pôr o seguinte. Que esse médico pegou como exemplo Bezerra de Menezes. Que Bezerra de Menezes consultava de graça, dava remédio de graça, atendia as pessoas, os doentes na rua. Vamos supor que esse médico fosse isso. Vamos supor que o advogado tivesse feito ações, tivesse ajudado os idosos, as crianças nos contratos. Vamos supor que nosso amigo, na caminhonete dele, tivesse um monte de cesta básica que ele estava distribuindo, marmitex que ele estava distribuindo. E a nossa dona Dalva estava com a bolsa cheia de dinheiro, ajudando o asilo, ajudando criança, ajudando creche. Isso é nascido do Espírito. Isso leva. Isso nós levamos. Nós levamos conosco somente o amor, somente a caridade, somente o que nós fazemos de bom. O material fica. Não adianta. Nós vamos pegar novamente o filme André Luiz, o livro da obra André Luiz, Nosso Lar. Todo mundo assistiu? O que ele estava? Ele estava tomando uma refeição em pimba. Até o último golinho do vinho ele largou lá. Ou ele levou, ou ele tomou. Então o equilíbrio entre o material e o espiritual. O que nós levamos e o que nós deixamos. Da importância do amor, da caridade, da ajuda ao próximo. E o verdadeiro espírita, ele vive como espírita. Não adianta chegarmos de manhã, nossa amiga chega de manhã e fala o seguinte, marido, senhor? Chega para ele e fala o seguinte, olha, você acordou, tomou banho e largou a toalha aí na cama. Olha a meia, roupa tudo jogada. Olha só, você não me ajudou em nada. Eu tenho que lavar as panelas. Se tomou café, nem a xícara colocou na pia. E no almoço, você chegou em casa, nem o alface. Você trouxe rúcula, eu pedi alface. E chega à tarde, porque eu fiz isso. E vai. Aí eles vêm para... Não, eu vou no centro. Hoje eu vou na casa espírita. Monta no carro, chega no trânsito. Ô, seu doido, você não tem seta, seu... E xinga. Aí chega na casa espírita. Ah, boa noite. Tudo bem? Nossa, mas como faço o dia? Tudo em ordem. Aí a Ana fala assim, faz uma oração. Tá bom, obrigado, Senhor. Olha aí, meus irmãos. Durante o dia, coitado do nosso amigo que sofreu, né? Passou mal. Mas chegou na casa espírita, ela virou santa. O verdadeiro espírita, ele vive o espiritismo. Ou ele é espírita e vive, porque não existe momentos para ser espírita, não existe momentos para amar, não existe momento para equilibrar o pensamento e aquietar o coração. Isso é uma constante. Porque isso do amor é o que é nascido do espírito, nós levamos. O que é nascido da carne fica. Não é verdade?
Até que horas que é? Então já passei. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu não vi o horário. Vamos fazer uma breve oração. Eu gostaria agora que todos nós sabemos que a espiritualidade esteve conosco, está conosco, nos intuindo, olhando por nós, que a espiritualidade bondosa está aqui conosco. Eu gostaria agora que todos nós, todos vocês, fechassem os olhos, agradecesse. Esse é um momento de gratidão. Agradeça a espiritualidade amiga que está conosco por tudo que tem feito por nós, inclusive se houver entes queridos entre nós. Que a espiritualidade amiga, cada um agora, abra seu coração, agradeça essa espiritualidade que está aqui, que veio em nosso auxílio, que veio em nosso socorro, que veio em nossa ajuda. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, agradecemos a Jesus, nosso Pai, pela oportunidade do aprendizado de hoje, pela reflexão de hoje, e que nós possamos voltar para os nossos lares melhores que aqui chegamos. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar, possa estar sempre nos intuindo no amor, na paz, na caridade. Pois Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelos seus ensinamentos, pelas suas obras. Obras de amor, de paz, de paciência, de tolerância. Lembrando sempre que é muito importante lembrarmos dos laços familiares, dos familiares que estão conosco, os familiares que habitam o nosso lar, nossos filhos, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, que todos eles recebam a bênção de Deus, a bênção de Jesus e que a espiritualidade amiga esteja sempre presente nos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.